Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes.
Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Suba a bordo! Depressa, não temos muito tempo! Estamos em uma jornada cósmica, indo ao encontro da maior estrela do universo. A primeira pela qual passamos é o nosso Sol. De longe não é a maior que existe, mas ainda é enorme. Você pode colocar 1 milhão de terras dentro dela. Isso significa que, se pensarmos no Sol como uma bola de basquete, a Terra teria metade do tamanho de uma borracha de lápis. Se colocarmos todos os planetas de um lado de uma escala e o Sol do outro, eles não teriam chance. A estrela representa 99,9% de toda a massa de todo o sistema solar. Massa é basicamente a quantidade de material ou matéria de que algo é feito. E é a isso que você pode agradecer pelo brilho das estrelas. Veja, quanto mais matéria tem uma delas, mais espesso e quente seu núcleo se torna. Isso inicia uma cadeia de reações químicas.
os átomos de hidrogênio se chocam uns com os outros para formar o hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. Essa é a luz e o calor da estrela. Portanto, as maiores também são as mais brilhantes. Mas com todas essas reações acontecendo, isso encurta a vida útil de uma estrela. Quando ela começa a ficar sem combustível, entrará na fase gigante, se expandirá e ficará vermelha, o que nos traz de volta à tarefa em questão. A maior estrela que encontraremos provavelmente estará no limite de sua vida. Ligando nossos motores hiperleves, logo chegaremos ao sistema Luhmann 16. Aqui encontraremos uma das menores estrelas, uma anã marrom. Menores, aqui significa tipo o tamanho de Júpiter. Mas para estrelas, são pequenas. Anãs marrons também são chamadas de falhadas, porque não têm massa suficiente para as reações químicas. Isso significa que não são tão brilhantes, mas super densas. Toda a matéria nelas está tão compactada que pesam 80 vezes mais que Júpiter, mesmo sendo de tamanho igual. Se você ficou impressionado, compare com uma anã branca, ainda mais fortemente embalada. Esta aqui é a Sirius B. Também tem o tamanho de Júpiter, mas pesaria tanto quanto o Sol. Ela emite uma luz branca fraca. Assim que ficar sem gás, ficará vermelha e esfriará. Agora vamos voar mais perto da sua vizinha gigante, a Sirius A. Você a vê facilmente da Terra. Não é necessário nenhum telescópio. 2 vezes mais pesada e mais de 1,5 vezes mais larga que nosso Sol. É a mais brilhante em nosso céu noturno. Agora estamos a 550 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Cassiopeia. Quase 100 anos atrás aconteceu aqui uma explosão cósmica que expandiu a atmosfera da estrela Gama Cassiopeia e alguns gases foram lançados no espaço. Depois disso, ela se tornou a mais brilhante da constelação. É 10 vezes mais larga que o nosso Sol. Seguindo para a famosa Estrela do Norte. Curioso que diferentes estrelas tiveram esse título ao longo dos anos, e outras o levarão no futuro. Isso ocorre porque a estrela polar da Terra muda a cada 26 mil anos. Imagine nosso planeta como um peão. O Polo Norte se moverá em um pequeno círculo, apontando o norte verdadeiro para diferentes estrelas. Atualmente é uma supergigante 37 vezes mais larga e 5 vezes mais pesada que o nosso Sol. É fácil de encontrá-la no céu noturno. Está na ponta do cabo da Ursa Menor. Prepare-se agora! Estamos partindo para o olho da tempestade, o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Para ver a próxima estrela, precisamos mudar para o modo infravermelho. Esta estrela da pistola está se escondendo de nós na poeira espacial. Em apenas 20 segundos, ela emite tanta luz quanto o Sol em um ano inteiro. E seu tamanho é de cair o queixo. É 420 vezes mais larga que o nosso astro-rei. Mas ainda não é a mais luminosa conhecida pela humanidade. Essa seria uma supergigante azul na constelação de Triangulum. Conheça a B416. Ela é quase 10 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Mas quanto mais brilhante é uma estrela, mais rápido ela queima todo o seu combustível e mais curta será sua vida útil. Comparada com uma anã vermelha que mal brilha e queima combustível muito mais lentamente, sua vida será centenas de milhares de vezes mais curta. A uma distância de 3.400 anos-luz da Terra, há um dos corpos celestes mais raros do universo. É uma supergigante amarela chamada Rho Cassiopeia. Entre as incontáveis estrelas em nossa galáxia, existem apenas algumas dúzias delas. E mesmo que esteja extremamente longe do nosso planeta, ainda é possível vê-la no céu sem a ajuda de um telescópio. Isso porque ela é 300 mil vezes mais brilhante que o nosso Sol. Também ajuda que seja 900 vezes mais larga do que ele. E sua cor nos diz que suas reservas de combustível durarão muito tempo. Quando a Rho Cassiopeia começar a ficar vermelha e expandir, será uma das maiores estrelas em todo o universo. Agora passamos para a constelação de Órion. A estrela à nossa frente, a Betelgeuse, é uma das maiores visíveis a olho nu. Com 700 vezes o tamanho do nosso Sol, se tomasse o lugar dele, sua superfície tocaria o cinturão de asteroides, que fica entre as órbitas de Júpiter e Marte, e engolfaria os 4 planetas mais centrais, incluindo a Terra. Mas a Betelgeuse deixou os astrônomos muito animados. Eles preveem que ela explodirá em um fantástico show celestial nos próximos 10 mil anos. Será o maior evento astronômico de todos os tempos,
porque seremos capazes de observar uma supernova a uma distância próxima, mas segura o suficiente. Quando explodir, brilhará como uma meia-lua. Será visível no céu diurno por 1 ano e durante a noite por vários outros. Agora nos aventuramos em estrelas que excedem em 1000 vezes a largura do Sol. Mu Cephei é uma hipergigante que ostenta o título de a mais vermelha conhecida. Sua cor nos diz que o medidor de combustível está cada vez mais perto do vazio. Ela é tão grande que poderia conter 1 bilhão de sóis. E, por causa de sua massa, eventualmente se tornará uma supernova ou mesmo um buraco negro. Vamos até quase 4.000 anos-luz de casa. Aqui está uma supergigante vermelha chamada VY Canis Majoris. É uma das maiores e mais brilhantes estrelas da Via Láctea, que pode conter 3 bilhões de sóis. E mesmo sendo tão grande, é surpreendentemente leve, apenas 17 vezes o peso do nosso astro-rei. No contexto dos corpos celestes, você poderia dizer que se trata de um balão inflado. Nos próximos 100.000 anos, a VY Canis Majoris explodirá em uma hipernova. A radiação gama destruirá toda a vida nessa região do universo. Mas esta estrela está tão longe de nosso sistema solar que não significará nenhum dano para nós. Se colocássemos a Mu Cephei no centro do nosso sistema solar, ela se projetaria totalmente para a órbita de Saturno. Para se ter uma ideia da distância para esse planeta, pense da seguinte maneira: a luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Para atingir Saturno, demora bem mais de 1 hora. Comparado a esta estrela massiva, o Sol é apenas um grão de areia. É uma das mais luminosas e vermelhas do nosso universo. Quanto maior e mais vermelha a estrela, mais perto ela está do fim. Portanto, não estamos olhando apenas para um titã do universo, mas também para um dos corpos celestes mais antigos que existem. A segunda maior estrela do universo é a UY Scuti. Tem cerca de 2,4 bilhões de quilômetros de largura, 16 vezes a distância da Terra ao Sol. Trata-se de uma variável pulsante. Seu brilho muda a cada 2 anos. A UY Scuti é uma recordista em queima de combustível por ano. Os cientistas esperam que ela evolua de volta para temperaturas mais altas, como um gigante amarelo. Nossa jornada está chegando ao fim. Diante de nós, vemos a Stephenson 218. Leva 20.000 anos para que a luz dela chegue à Terra. É difícil não ver essa supergigante vermelha em nossa minúscula casa terrestre. Ela é 2.150 vezes mais larga que o nosso Sol. Precisaríamos de 10 bilhões de sóis para preencher seu volume. Para efeito de comparação, uma praia média contém apenas cerca de 5 bilhões de grãos de areia. Boom! Uma explosão espacial épica deixou os cientistas de cabelo em pé quando a descobriram em fevereiro de 2020. Seu tamanho e força foram enormes, mesmo para os padrões cósmicos. Definimos nosso destino para um grupo de galáxias na constelação Girafa. Se nossos foguetes pudessem voar na velocidade da luz, que é tão rápida quanto a luz de uma lâmpada leva para chegar até seus olhos quando você a acende, na hora, levaria 2,6 bilhões de anos para chegar aonde essa explosão aconteceu no espaço. 2,6 bilhões de anos. Muita coisa aconteceu naquela época aqui na Terra. Por exemplo, os dinossauros nem existiam ainda. A vida naqueles primórdios consistia em apenas deixar o oceano e rumar para a Terra. Bem, estamos viajando mais rápido do que a velocidade da luz e chegamos ao nosso destino. O marco zero para uma explosão tão grande seria como 600 milhões de sóis explodindo simultaneamente. E, para começar, o nosso Sol é enorme. Pode comportar 1 milhão de terras dentro dele. Na verdade, 99,8% de tudo que constitui todo o nosso sistema solar é somente o Sol. O 0,2% restante inclui todos os planetas, luas, asteroides e outros corpos cósmicos aleatórios flutuando em torno da nossa estrela. E aqui está a grande surpresa. Essa explosão durou 100 milhões de anos. Isso é equivalente ao tempo desde o mundo digital de hoje, com smartphones e carros autônomos, até a era dos dinossauros. Então, o que desencadeou essa explosão espacial de proporções homéricas? Um buraco negro apenas. Esse monstro engoliu tantas substâncias que sufocou e ejetou um monte de feixes de plasma, que percorreram o espaço e formaram um deserto cósmico ao redor do local. Essa foi considerada a maior explosão do universo, mas mais cedo ou mais tarde todo o recorde é quebrado. Seguimos para outro aglomerado de galáxias. Ela foi apelidada de Ofiuco.
houve uma explosão 5 vezes mais forte do que a de girafa nela. Ela foi tão grande que você poderia facilmente enfileirar 15 Via-Lácteas na sua área de explosão. Veja bem, nossa galáxia tem mais de 100 mil anos-luz de extensão e é o lar de 200 bilhões de estrelas. Uau! Essa foi a maior explosão espacial desde o Big Bang, que deu início a tudo há 13,8 bilhões de anos. Então, qual foi a origem dessa explosão? Para responder a isso, precisaremos de uma analogia simples. Assim como na Terra, o espaço tem suas próprias megacidades. As Nova Yorks e Tóquios do cosmos são enormes. Ok, a comparação nem é justa, mas eu tentei. Elas são oficialmente chamadas de superaglomerados de galáxias. No centro dos mais gigantescos, você encontrará um buraco negro supermassivo. No momento, os cientistas ainda não sabem muito sobre essa estrutura, mas a teoria diz que é basicamente um monte de coisas ou matéria que fica espremida em um ponto minúsculo que nem pode ser medido porque é infinitamente pequeno. Sim, coisas complicadas. Pense dessa forma. Seria como pegar a Terra inteira e comprimi-la até ficar do tamanho de um grão de arroz. Esse grão de arroz ainda pesaria o mesmo peso que o planeta. Todas as coisas seriam realmente espremidas juntas. Portanto, mais matéria é igual a mais gravidade. Ou seja, a atração de um buraco negro é inevitavelmente forte. Nem mesmo a luz pode passar por ele. Daí que vem a parte obscura de seu nome. O engraçado é que nem conseguimos vê-los. Os buracos negros não brilham nem refletem a luz, apenas a engolem como se fosse espaguete. Mas de volta ao espaço gigantesco, onde coisas explodem. Um buraco negro supermassivo explodiu em Ofiuco, o superaglomerado de galáxias. Esse monstro parou de atrair para dentro tudo ao seu redor como os buracos negros costumam fazer. Muito pelo contrário, ele começou a jogar coisas para fora. Um fluxo gigantesco de plasma rasgou o espaço quase na velocidade da luz e rompeu uma bolha de 1,5 milhão de anos-luz de diâmetro. A cada milésimo de segundo era como se 20 bilhões de megatoneladas de dinamite explodissem. Isso continuou sendo feito por 240 milhões de anos. Mas agora chamo sua atenção para o peso pesado da Via-Láctea. É a figura mais robusta da galáxia, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. O peso desse gigantão é de 4 milhões de vezes o do Sol. E você vai gostar disso. Ele fica a apenas 25 mil anos-luz do nosso planeta. Em termos de espaço, é tipo o nosso vizinho, logo ali. 2 casas abaixo na rua. Espere, não se preocupe, não há necessidade de fazer as malas e se mudar. Nosso vizinho desistiu de seu velho negócio de atirar jatos quentes para o espaço. Mas em 2019, ele fez o coração dos astrônomos bater mais forte. Perto da estrela Sagitário A, eles perceberam um clarão 75 vezes maior do que o normal. As teorias: 1. O buraco engoliu parte de uma estrela que estava passando ali perto demais, infelizmente. Ou 2. Uma nuvem de gás colidiu com ele. Após um pico de atividade de 14 horas, a estrela Sagitário A finalmente se acalmou. Ufa! Mas no passado, essa gigante era bem esquentadinha e sabia como iluminar o espaço. 3,5 milhões de anos atrás, nossos ancestrais muito antigos, ou seja, eles ainda não eram tecnicamente humanos, já andavam pela África. Inocentemente, sem saber do cataclismo acontecendo lá longe no céu, acima deles. O evento foi algo como um farol que de repente se acendeu e disparou 2 feixes em forma de cone. A coisa toda foi desencadeada por uma nuvem de hidrogênio 100 mil vezes mais pesada que o Sol. Ela chegou muito perto e a estrela Sagitário A reagiu. Esses jatos de plasma cortaram espaço por 200 mil anos-luz e eles não pararam por mais 300 mil anos. Isso é um piscar de olhos na escala cósmica, mas os astrônomos ainda encontraram vestígios dessa explosão até hoje. As estrelas de nêutrons também sabem como soltar fogos de artifício flamejantes. Elas surgem depois que as estrelas gigantes ficam sem combustível e entram em colapso. Imagine o Sol inteiro ficando do tamanho de uma pequena cidade. Sim, isso torna as estrelas de nêutrons incrivelmente densas e pesadas. Uma colher de chá da sua matéria pesa cerca de 10 milhões de toneladas. Elas giram extremamente rápido. São centenas de rotações completas por segundo. E, para algumas delas, disparam feixes de energia dos polos, como um farol cósmico. Uma das estrelas de nêutrons mais interessantes está na constelação de Sagitário.
Assim como os buracos negros, ela tem uma gravidade fortíssima e atrai toneladas de matéria. Tudo isso se acumula em um enorme disco giratório. Este, em particular, era alimentado por hidrogênio de uma estrela próxima, mas ele engoliu sua vizinha, absorvendo tanta matéria que começou a esquentar. O resultado: uma gigantesca bola de fogo lançada de sua superfície. Os astrônomos testemunharam isso no dia 20 de agosto de 2019. Eles viram um clarão de 20 segundos que iluminou o espaço. Foi a explosão mais brilhante que a NASA já viu. A estrela gastou mais energia com isso tudo do que o Sol produz em mais de uma semana. Mas claro, nada bate a maior explosão de todas. Aquela que trouxe vida a todo o nosso universo, de acordo com a teoria mais conhecida. Mas primeiro, vamos voltar um pouco na história. Os cientistas dizem que apenas 5% do universo são estrelas, planetas, asteroides, cometas, nuvens de poeira, você, eu, sua chinchila, toda a vida, basicamente todas as coisas que pode ver com seus próprios olhos. Então, o que podem ser os 95% restantes? As misteriosas e duvidosas energia escura e matéria escura. Falando no popular, elas são como o yin e o yang do espaço. A matéria escura faz as coisas se atraírem com a gravidade. Ela é a cola do nosso universo que mantém tudo junto. A energia escura trabalha de modo contrário. Faz as coisas se repelirem e se distanciarem mais. E por aí vai a teoria. E, estranhamente, a energia escura faz com que as coisas se distanciem mais, quanto mais distantes estiverem umas das outras. Os cientistas conseguem até mesmo ver isso. Quanto mais distante uma galáxia, mais rapidamente ela se afasta da Terra. Mas essas duas forças nem sempre estiveram por perto. Na verdade, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, não havia nada por perto. Tudo foi condensado em um minúsculo ponto que é infinitamente pequeno. Parece familiar? Sim, esse misterioso ponto de contração eterno também fica no centro dos buracos negros e é chamado de singularidade. É onde toda a nossa ciência e matemática sofisticadas colapsam. É a coisa mais intrigante que existe. Mas um dia, aquele ponto incrivelmente denso e quente começou a se expandir em todas as direções. E ele cresceu mais rápido do que a velocidade da luz, dobrando seu tamanho 100 vezes em uma fração de segundo. Se você quiser os detalhes, foi 1/100º de 1/bilionésimo de 1/trilionésimo de 1/trilionésimo de segundo. Sim, quanto mais tempo passa, mais rápido e maior ele fica. E tem se expandido desde então. Como soprar um balão que nunca estoura. Os cientistas chamaram essa expansão de Big Bang.